Bom, Edson é casado com a senhora Joana. Peço para ficar em pé. Posso a igreja ver? Ok, obrigado. Está no Brasil há 30 anos. Ele serve na igreja no centro de Belo Horizonte. E como presbítero há 17 anos. Então, irmão, que Deus possa estar usando ele para levar mensagem aos nossos irmãos de todas as congregações. Convido também o irmão Rui, da congregação de Caxias do Sul, para conduzir uma oração nesse momento. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela vida do teu servo. Usa ele, Pai, agora como ferramenta nas suas mãos. Que ele seja um instrumento seu, Pai. Amém. Que essa mensagem venha impactar a tua igreja aqui no Brasil, Pai. Eu te louvo pela vida do teu servo, Edson, da sua família. Te louvo, Pai, pelo ministério que ele tem atuado lá em Belo Horizonte. Te louvo pela presença dele aqui, Pai, pelo tempo que ele está dedicando aqui conosco no Sul. Abençoe o teu servo agora. E eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha preparar o nosso coração e a nossa mente. Que o nosso coração, Pai, e a nossa mente esteja agora, Pai, receptivo pela tua palavra. Que a tua palavra seja aquela semente viva e eficaz que vai vir, Pai, através do teu servo e que vai, Pai, brotar no nosso coração e vai transformar vidas aqui, Pai. Eu lhe peço, usa o teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa tarde, irmãos. Está me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Eu quero parabenizar aqui no início os organizadores deste evento por incluir este tema de pais e criação de filhos, porque é de suma importância e temos tantas dificuldades no mundo de hoje, porque não estamos criando nossos filhos nem na igreja do Senhor, muitas vezes do jeito que nós deveríamos criar. É interessante participar de eventos como este. É muito importante a gente ler livros que tratam deste assunto de criação de filhos, como é ser pai. E o que é esperar, né, em cada fase dos nossos filhos? Muitas vezes a criança nasce e os pais nem estão preparados para saber como é que vai ser os primeiros meses, os primeiros anos de nossos filhos. Eles não sabem como lidar com cada temperamento, a cada personalidade de nossos filhos, como enfrentar cada dificuldade de criação de nossos filhos, e etc. Agora tem duas boas autoridades que poderão consultar, o James Dobson e o Jaime Kemp. São dois escritores. São duas pessoas muito sabidos, né? Pessoas que já estudaram muito, já têm muita experiência, têm mais de 35, 40 anos que estão no ramo, ajudando pessoas a saber como ser pais, como ajudar os seus filhos a crescer do jeito que deveriam. Quando não sabemos o que fazer, então, é muito importante procurar ajuda entre aqueles em nosso meio que sabem mais do que nós. O Ana e eu já procuramos bastante a ajuda de outras pessoas. Viajamos até outros estados, às vezes, para estar com pessoas que tinham mais conhecimento do que nós.
de como ser um casal, como criar os nossos filhos no Senhor, porque é extremamente importante a gente fazer bem este trabalho. Agora, nem Luana, nem eu e provavelmente ninguém aqui vai dizer, ore para mim, eu sou profissional, eu tenho todas as respostas, é só me perguntar. Não, não é bem assim. Sempre lutamos com alguma coisa. Luana e eu até hoje estamos com dificuldades nesta área. Estamos procurando criar nossos filhos no Senhor. E olha, já temos 3 casados, fora de casa. Temos um de 23 anos. E ainda assim, nós temos muitas coisas que nós não sabemos. Então, não pense, esse aí tem todo o conhecimento. Mas graças a Deus que nós temos mais que 30 anos que estamos criando filhos. Então, já ajudamos muitos casais de muitas formas. E nós temos alguns filhos por aí que nem nasceram para a gente. Tem uma aqui, né? A Giane aqui nos chama de pais, né? E graças a Deus por isso. Temos muitos lá em BH, porque nós procuramos ser bons pais da congregação. Então, sendo bons pais para a congregação e para a igreja do Senhor, eu te garanto que se a gente ficasse aqui durante alguns dias, alguns dos jovens aqui também iam começar a nos chamar de pai ou então avós, né? Dependendo da idade deles, porque lá em BH é assim mesmo. Todos aqueles de 35 anos para baixo nos chamam de pai, né? E então seus filhos, avós. Agora, o mundo ao nosso redor e o governo de todos os países não estão nos ajudando, porque estão invertendo os valores, os ensinamentos do Senhor e o bom senso, dando mais autoridade aos nossos filhos do que para nós mesmos, como pais, como avós. Sabe, isso é completamente errado. Nós temos que ter alguma autoridade, mas vocês já ouviram, talvez até dos seus próprios filhos, mas se não dos seus próprios filhos, já ouviu dos outros. Se você me bater, eu vou ligar para a polícia e você vai ficar preso. Infelizmente, acontece. Não é só ameaça de nossos filhos, mas eles aprendem isso lá fora. Aprendem isso ao seu redor, lá na escola. Não quero, de jeito nenhum, e nunca que vocês pensem, né, que entendam mal e pensem que estou incentivando os pais a maltratarem os seus filhos. Muito pelo contrário. Estou incentivando o verdadeiro amor e respeito mútuo entre todo mundo na família. Vamos abrir nossas Bíblias, primeiro aqui em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, a partir do versículo 21. Vamos ler 21, então pular lá para o capítulo 6. Enquanto Paulo estava escrevendo à igreja em Éfeso, e dando, nessa última metade, capítulos 4, 5 e 6, dando muitas instruções práticas aos irmãos, quando ele começou a falar, quando ele abriu o assunto de família, olha o que ele disse em 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele não somente falou do marido e mulher. Se fosse assim, não teria falado, né, uns aos outros, e sim um ao outro. Mas ele disse uns aos outros. E então ele falou do relacionamento homem
e a sua esposa. E então no capítulo 6 começou a tratar do assunto dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, devemos ter aquele respeito mútuo entre nós. Devemos respeitar nossos filhos. Se não respeitamos nossos filhos, se nós tratamos mal os nossos filhos, o que nós devemos esperar deles? E muitas vezes é o que nós recebemos, se nós tratamos mal. E às vezes também, se nós estamos tratando corretamente aos nossos filhos. Às vezes, por causa do ambiente de nossos filhos, por causa de seus colegas, o que eles veem na televisão, na internet, às vezes eles vão desonrar aos seus pais. E então os pais precisam tratar deste assunto. E não é quando tiverem 13, 14, 15 anos. Dizem, e é completamente certo, tal lar, tal mundo. Como que vai o lar, é assim que vai o mundo. E infelizmente, hoje em dia, o lar está indo muito mal. Os pais não têm autoridade tirada, pelo governo. Os filhos não têm respeito nenhum. Os pais estão brigando entre eles. Não estão tratando do seu relacionamento como deveriam tratar. Luana e eu já tivemos nossa cota de problemas em nosso relacionamento. Até que vocês nos convidaram, alguns anos atrás, a dar testemunho aqui, no 3 em 1. Porque nós tivemos uns problemas bem difíceis. E Luana já tinha escolhido aonde ela ia ficar com nossos filhos, como ela ia ganhar a vida, E eu tive que encarar isso. Procuramos ajuda, nós nos humilhamos, nós mudamos de vida. E interessante, quão rápido que mudou quando nossa atitude mudou. Amém. Amém. Quando nós respeitamos uns aos outros em família, as coisas mudam. Agora, quanto mais cedo começarmos a criação, educação, disciplina de nossos filhos, melhor, até no próprio ventre. É interessante a nossa experiência, Luana e eu, quando o nosso primeiro filho nasceu. Eu estava na faculdade, fazendo pós-graduação, preparando em missões para vir ao Brasil. Então eu trabalhava à noite, eu estudava de dia, quase nem dormia, mas eu chegava em casa, mais ou menos 2h20 da manhã. Saía lá do serviço, chegava em casa, e então estávamos grávidos do Davi. Então quando eu chegava, acariciava, brincava com Davi, lá no ventre. Ele podia contar até 2, antes dele nem nascer. Colocava o ouvido bem de perto, dava uma tapa, ele respondia com uma tapa. Se eu desse 2 tapas, ele dava 2 de volta. Ele
conhecia, eu falava com ele, conversava com ele, eu acompanhava tanto quanto possível. Quando Luana e Davi foram lá no médico, preparando para o nascimento. E no dia que Davi nasceu, porque dizer, no outro dia ele ficou naquele incubador, né, durante a noite. Eu estava lá cedinho de manhã, no outro dia, quando chegou no quarto. Então, lá no apartamento do hospital. E a gente ouviu ele gritando de alta voz, de longe. Então, as enfermeiras chegaram lá no apartamento e falaram, a gente não sabe o que mais fazer. Fizemos aquele teste Apgar, não tem problema nenhum de saúde. A gente já procurou, já trocou a fralda, já tentamos dar água, tentamos dar leite, ele recusa tudo, mas só grita. Eu falei para ele, Davi, qual que é o seu problema? Na hora, ele parou de chorar, parou de gritar, e então as enfermeiras ficaram de boca aberta. E falaram, se fosse a mãe, a gente entenderia. Eu disse, qual a diferença? Porque eu estou aqui conversando com ele faz 9 meses. Ele me conhece. Por que você fica, né, assim? Temos que começar aquele relacionamento quando a criança é concebida. Amém. Os dois não fizeram parte para conceber a criança. Então, os dois devem começar naquele dia a fazer tudo juntos para que aquela criança nasça sabendo, eu sou amado. Eu estou nascendo numa família que me quer. Um pai que conversa comigo, que brinca comigo, que já está me ensinando, né? Uma mãe que cuida tão bem de mim, de todas as formas. Deveria ser assim. Então, vocês, né? A nossa filhinha aqui, né? Por favor, pensem nessas coisas. Vamos cuidar muito bem de nossas crianças desde o primeiro dia. Agora, eu sei que muitos de nós já nem temos mais filhos em casa, mas temos ouvidos, temos experiências que podemos passar para os outros. Você pode passar isto para as outras pessoas também. Agora, a chave de criar bem os nossos filhos é manter o relacionamento familiar sob a direção de Deus. Amém. Tudo que nós fazemos na criação de nossos filhos deve vir do Senhor. Amém. É como Ele falou, não importa o que Edson pensa. Se não for uma coisa que Ele dirige, não é assim. Tudo que eu falo de mim, pode questionar. Agora, o que Deus fala, é isso aí. O relacionamento com Deus tem que ser moldado na criança pelos pais. Como assim? Modelado. Nós temos que viver aquilo. Se os pais ficam em casa dizendo, você precisa ir lá na escola dominical. Por que você não está lá com os jovens hoje? Eles estão lá, né, aprendendo como ser obediente. Ser tão desobediente, o que aconteceu? Não. Os pais devem levar. Nossos filhos estavam no grupo de jovens desde cedo, quando eram crianças. E então nós tentamos modelar para todos os jovens. Por isso que nos chamam de pai e mãe. Porque estávamos lá. Passavam fins de semana lá em casa.
Então, os jovens sabiam, na casa de Edson e Luana, a gente pode ficar à vontade. E se eu preciso saber alguma coisa, se eu preciso de algum aconselhamento, eles vão me ouvir. E então vão me dar aconselhamento. Eu falo isto de frente, aqui em frente daqueles que experimentaram disso. Temos que ser exemplo. Senão, como é que vai ser? Se nós, os pais, não formos bons filhos de Deus, como poderemos esperar que nossos filhos sejam bons filhos nossos e de Deus? Agora, os nossos filhos seguem muito mais o exemplo do que as nossas palavras. Provérbios 22 e versículo 6 diz claramente: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina aonde? Eu não disse o quê? Ensina aonde? No caminho do Senhor. Esteja no caminho e ensine este caminho aos seus filhos. E assim, seus filhos vão ter não só a palavra, como também uma vida que podem seguir. Podem andar atrás e saber: olha, tem dado certo, eu vou seguir. Devemos seguir mesmo o exemplo de nosso Pai Celestial na criação de nossos filhos. Lá em Lucas, capítulo 15, aquela parábola, não vamos ler a parábola, mas vocês conhecem muito bem, né? Então, o filho pródigo insistiu em ter a parte dele que ele iria herdar na morte do pai, né? Então ele pediu já, exigiu a parte dele, porque ele ia embora. O que o pai fez? Concedeu. Deu para ele a metade dele. Então, o filho foi embora. Mas o pai fez o quê? Esqueceu dele? Não, ele é muito rebelde, né? Que bom que foi embora. Não, ele estava lá na esperança da volta daquele filho. Estava lá e avistou o seu filho de longe quando ele caiu na desgraça, quando ele já tinha gastado tudo que tinha recebido do pai. Lembrou do pai, lembrou da família, lembrou que lá na casa de meus pais sempre tem comida, uma coisa que eu nem tenho. Vou voltar para lá. Ele caiu em si. E todos nós esperamos que nossos filhos caiam em si, né? Quando são desse jeito. E sabemos que nós podemos dar o exemplo melhor possível. Mas ainda assim, os filhos podem desviar. Você pode criar 1, 2, 3, 10 filhos. E então, um ou outro, geralmente, vai escolher desviar. Pelo menos durante um tempo. Infelizmente. Mas o que nós deveríamos fazer? Continuar a encorajar. Que eles saibam sempre que aqui é seu lugar. Então, caem-se. Volte para Deus. Volte para a família. Nós queremos que você seja parte. Agora, você acha que Deus é um bom pai? Você acha? E Adão e Eva? Os
primeiros, né? Ele criou eles, deixou eles lá no jardim e falou o que fazer e o que não fazer. E eles fizeram algumas coisas certas, e então, aquilo que ele falou, não faça isso, eles ouviram mais alto a palavra de Satanás do que de Deus. E caíram. O que Deus fez? Abriu a porta lá e disse: olha, não pode ficar aqui, porque você não pode comer daquela fruta da vida eterna. Tem que ir. Mas ele começou a correr atrás. Ele sempre estava chamando os seus filhos, né? Estava sempre chamando: volte para mim, venha para mim, seja fiel, faça aquilo que é certo. Deus quer isto para todos nós. Então, quando nossos filhos escolhem o mundo, né, a gente fica triste, a gente realmente não sabe o que fazer, não sabe o que falar às vezes, fica mudo, porque não sabe e não quer falar besteira. Então, te amo, faça o que é certo, mas desse jeito você não pode ficar. Então, Deus sempre chama os seus filhos de volta. Agora, a disciplina sempre deve ser administrada com amor e, quando necessário, com pulso. E Deus dá umas instruções bem diretas. A sabedoria dele em relação à disciplina é esta. Provérbios 13 e versículo 24. Provérbios 13 e 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Foi muito difícil para mim quando, de novo, o Davi, né, nosso primogênito, tinha 1 ano e meio. Nunca tinha apanhado, mas tinha recebido umas tapinhas, não mexe com isso não, né? Mas para apanhar de verdade, até 1 ano e meio, não. Mas vou te falar uma coisa que você não vai nem acreditar. Ele estava despejando os brinquedos dele no meio da sala, quando estava na hora de dormir. Eu peguei a caixa, coloquei no chão e disse: não, Davi, não é assim. Agora é hora de guardar os brinquedos e não de despejar. Então, peguei a mãozinha dele, coloquei algumas, né, coisinhas aí na caixa. Eu disse: então continue. Ele olhou para mim, colocou as mãos na cintura, me olhou bem na cara: não! 1 ano e meio! De onde ele pegou isto? Então, meu pai, né, me ensinou bem, foi um bom disciplinador, e eu sabia que eu não teria feito isso aos 15 anos com meu pai, ainda que eu pudesse pegá-lo, sabe? Eu era maior que ele, tinha mais força, mas eu não poderia fazer isso com meu pai. Então, o sangue começou a, né, engrossar assim, e agora, né? Então, eu peguei ele, segurei a cabeça dele para olhar para mim, e eu disse: agora, Davi, você vai guardar os seus brinquedos. Faça agora. Olhou para mim: não! Então, falei para ele:
Agora, eu sei que você entende o que eu estou falando. Então, daqui em diante, toda vez que você me disser que não, você vai apanhar feio. Olha a minha mão. Vai ser aplicado na sua poupança, onde vai render alguma coisa. Então, guarde seus brinquedos agora ou vai apanhar. Adivinha? Não! Então, ele apanhou, né? Você acredita que eu tive que bater nele 3 vezes antes dele entender ou não? Não, ele entendeu. Eu tive que expulsar Satanás. Mas aquela primeira vez que eu bati nele, Luana saiu pela porta dos fundos da casa, literalmente, e estava frio lá fora, né? Mas ela teve que sair, porque ela sabia que esta batalha teve que ser ganha. Se não tivesse ganhado a primeira batalha, imagine o resto. Então, ele nunca mais me falou não. Amém. Nunca. Sempre nos chamou de senhor e senhora. Sempre foi o menino, o homem mais respeitável. E quando nós fomos visitá-lo no seu serviço, durante esta viagem que fizemos agora no meio do ano, fomos lá, conhecemos o chefe dele, que nos falou: você acredita que esse homem chegou aqui me chamando de Senhor? Glória a Deus. Amém. Então, fiéis ao Senhor são nossos filhos. Quando nós ensinamos do jeito certo e quando eles escolhem, né, a nos seguir. Provérbios 22, versículo 15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dele. Provérbios 23, versículos 13 e 14. Não retire da criança a disciplina, pois, se fastigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Você quer que seus filhos vão para o céu ou para o inferno? Então, faça a escolha que Deus nos diz. Quando necessário, vamos aplicar a disciplina mais dura. Deus me abençoou com um corpo que poderia pegar 100 quilos e colocar para cima 2 vezes nos halteres. Eu tinha medo de bater nos filhos com algum objeto a não ser a minha mão, porque eu precisava sentir também o que eu estava fazendo com meus filhos. Mas a gente teve que disciplinar até este ponto, às vezes. Agora, disciplina não quer dizer bater. Alguém pode me dizer o que a palavra disciplina, no seu significado puro, quer dizer? Educar, entender. Ok? Educar, ensinar, né? Educação, ensino. Então, isto é disciplina. Ensinar. Mas quantos pais que pegam o seu filho, dão uma surra nos seus filhos, né? E o filho nem sabe por quê. Os pais estão simplesmente, né, dando vazamento àquelas frustrações que estão tendo. Meus filhos preferiam muito
que eu batesse logo, do que falar com eles durante algum tempo. Ô filho, como você acha que papai está sentindo? Por que você acha que papai está sentindo desse jeito? Então, como você vai fazer a próxima vez? Eles odiavam isso, né? Mas eu sempre levava à parte, num quarto, no banheiro, algum lugar, e falava com eles antes de aplicar, né, a mão ao assunto. Mas temos que ensinar, esta é a parte mais importante. Ensinar aos nossos filhos no caminho onde deveriam andar. Interessante que a palavra do Senhor deve ser ensinada por completo dentro de casa, em família, todos os dias, para que a vida vá bem e que vivam por muito tempo os nossos filhos. Devemos ensinar sempre. Agora, a passagem que vem logo na mente é Deuteronômio capítulo 6, quando Deus está para passar, né, os mandamentos dele. Então ele diz, em Deuteronômio 6, de 1 a 9, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. Então, ensinado para quê? Para que teme ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Quantos? Todos. Tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, a toda hora, em todo lugar, esteja ensinando, aproveite toda a oportunidade, também as atarás como sinal na tua mão, né? E te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quer dizer que a palavra do Senhor esteja sempre em frente de seus filhos. Que eles entrem na sua casa, que eles vejam a palavra do Senhor, que eles ouçam a palavra do Senhor e que eles vejam pais que são bons filhos de Deus, dando o exemplo de obedecer ao nosso único Deus e Senhor. Quando viajamos agora, aproveitamos muito poucas vezes, mas aproveitamos e passamos na casa de nossos filhos que estão morando fora. Todos os nossos netos agora estão nos Estados Unidos. Imagine como a gente fica, né? Mas aproveitamos e passamos lá. Ao entrar na casa de Davi, a esposa dele já tinha feito plaquinhas, né, em toda parte da casa, entrando na cozinha, né, as plaquinhas dela. Quando
entra lá ao lado da mesa, tem a palavra do Senhor ali. Amém. Oh, glória. Amém. Ela também cresceu numa família cristã que acredita no Senhor. Amém. Foi bem criada, bem preparada por Deus, atendeu às nossas orações por uma esposa, uma boa esposa para nosso filho. Amém. Toda noite, na casa deles, a não ser que seja à noite, do grupo, algum evento na igreja, uma coisa assim que não dá mesmo, eles estão lá no seu devocional, estudando a palavra de Deus, orando juntos, e você deve ouvir as orações daquele menino de 3 anos, o nosso netinho mais novo. Por quê? Porque nós, seres falhos, filhos do Senhor, que erramos muito, mas o coração voltado a Deus. Eu penso em Davi, quando eu penso na minha vida, eu já errei demais, mas o meu coração está com Deus. Amém. Ele sabe disso. Nossos métodos agora, e não só lá na casa de Davi, lá na casa de Lachonda, que tem ao lado o nosso netinho mais velho, também tem seus devocionais, encorajam ele. Glória a Deus. Amém. Então, eu te encorajo, se você quer ter netos e bisnetos cristãos, sirva a Deus de todo o seu coração. Amém. Seja exemplo, seja filho de Deus. Amém. Completamente dedicado a Ele. E Deus vai fazer o resto. Amém. Você só tem que se dar a Ele. Procurar fazer aquilo que você acha que Deus quer que você seja e faça. Seja cristão. E não vai fazer as coisas que precisa fazer. O importante é ser. Viver. Então, o melhor professor é primeiro um bom aluno. Um bom pai ou mãe é primeiro um bom filho ou filha. Como que é a sua vida perante o Senhor? Qual tipo de filho ou filha que você está sendo? Qual exemplo que seus filhos estão seguindo? Eles têm que desviar daquele exemplo que você está dando para agradar a Deus? Arrependa-se agora. Busque a Deus. Seja cristão. Seja filho de Deus. Ninguém é perfeito. Nem os pais, nem os filhos. Nossos filhos devem aprender o significado de ser espiritual na hora que nós, nossos filhos, ou os outros, erram. Como que nós agimos, como que nós reagimos quando alguém erra? O exemplo dos pais deveria servir de exemplo. Me lembro de uma vez que o Davi chegou e eu sempre falava com ele, tentando me ensinar, e falei para ele: me ajude também, por favor. Então, uma vez ele chegou, me apanhou no pecado. Me olhou na cara e disse: pai, o senhor pecou. Chorei, agradeci, pedi para ele orar por mim. E eu encorajo todos os meus filhos a fazer isso. Me ajude, eu não sou perfeito. Quero ser, mas não sou.
Então, por favor, eu te respeito, me respeite. Eu te amo, me ame. Eu te ajudo, me ajude. Porque todos nós somos falhos. Os pais devem agir com misericórdia, porém não deixar que os filhos façam bem o que quiserem. Devemos dar linha ao peixe, mas não cortar a linha e deixar o peixe fazer o que quiser. Devemos ajudar, encorajar, né, e procurar ajudar os nossos filhos. Agora, os pais deveriam pensar e consequentemente falar e praticar as coisas boas e agradáveis. Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Para isso, então, nós somos encorajados em várias passagens bíblicas. Treine a sua mente. Porque o início de todas as ações começa aqui. Seu corpo não faz nada que não comece aqui. Por isso, então, temos que treinar a nossa mente. Romanos 12, versículos 1 e 2. Efésios 5, ou Efésios 4 e versículo 23. Temos que treinar a mente para pensar naquilo que deveria pensar. Porque Satanás está sempre aí dizendo, vem cá, pense isto. Vai lá, pense aquilo. Faça outro. Não importa o que Deus diz. Como começou lá no Jardim do Éden. Você acha mesmo que vai morrer? E morreu. Espiritualmente. Que Deus nos guie, nos acompanhe, nos dê sabedoria de ser filhos de Deus dedicados. E então instruir nossos filhos no caminho do Senhor, enquanto nós vivermos neste caminho. Toda glória seja dada a Deus. Amém.